Gênesis 6, louvado seja Deus. Gênesis capítulo 6, nós faremos a leitura a partir do versículo 6 até o versículo de número 9. Louvado seja Deus. Gênesis 6, do versículo 6 ao versículo de número 9. Se você tiver dificuldade para enxergar ou para encontrar aí na Bíblia física, aqui na frente nós temos disponível. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A arca de Noé, agora entra aqui na história da arca de Noé, dizendo que Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Mais uma vez o verso 9. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Pai, nós te louvamos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui neste lugar, Pai, que se faz igreja. Quando nós nos reunimos, Pai, para te adorar, para render louvores a ti, esse lugar se torna igreja, corpo de Cristo. O Senhor é o cabeça. Nós somos, Pai, o corpo, os membros que compõem, Pai, esta igreja tão linda, espalhada por todos os continentes da terra. Senhor, recebe a adoração desse lugar. Pedimos ao Senhor que neste momento, que é muito especial, quando a palavra de Deus é pregada, abre-se uma porta muito linda. É a porta da salvação, a porta da edificação, do consolo, da graça de Deus. Senhor, que possamos aproveitar este tempo, que com muita atenção, com muita devoção, nós possamos ouvir estas palavras, deixar com que elas sejam processadas no nosso intelecto, que faz parte do culto racional, e que essa palavra, Senhor, desça às profundezas da nossa alma, e que elas fiquem armazenadas, registradas, para sempre em nossos corações, para que possamos praticá-la. Senhor, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Oramos assim no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos, passagem muito conhecida. Quem é nesse mundo que nunca ouviu a história da arca de Noé, ou a história de Noé, não é verdade? As crianças desde pequena ouvem essa história. Até mesmo quem não é frequentador de igreja alguma já ouviu falar em algum momento. E particularmente nesse momento aqui, a partir do versículo 6, todo o capítulo 6, mas do verso 6 a seguir, algo assim mexe muito com o nosso coração. Porque aqui a gente vê um episódio muito triste da humanidade, que a gente costuma dizer que é a geração antediluviana ou pré-diluviana. A gente sabe que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim. Deus ali agora dá as penalidades, o homem agora passa a comer do suor do seu rosto, a terra vai produzir cardos, abrolhos, ou seja, erva daninha, vai ter pedra, vai haver momentos que ela vai ser improdutiva, a mulher agora vai gerar filhos com dores de parto, e outras situações que decorreram do pecado. E daí para frente, como diz a galera de hoje, foi só para trás. Você já ouviu essa frase? Daí para frente foi só para trás. Irmãos, o nível do pecado
ele foi crescendo de uma forma muito acelerada. Adão e Eva têm o seu filho primogênito, Caim, depois Abel. Pouco tempo depois de gerá-los, os dois vão apresentar uma oferta a Deus. Muta o canal da bateria aí, fazendo favor, Luan. Muta o canal para esse chiado. E eles resolvem, então, fazer isso, né? Entregaram uma oferta. Caim dá uma oferta a Deus, resolve dar a oferta. Deus rejeita, porque não foi da maneira correta. Caim vai lá também, separa, ou melhor, Abel separa uma oferta. Deus recebe a oferta de Abel, porque foi da maneira certa. E aí a maneira certa tem dois viés, tá? O espírito certo e a forma de ofertar corretamente, tá? Caim ofereceu frutos da terra. Abel ofereceu o sangue de animais. E nós sabemos que a forma certa de sacrificar, Deus exigiu o sacrifício com sangue. Então, Caim não prestou atenção no que os seus pais lhe ensinaram, ofertou errado, fez de qualquer jeito, por isso a sua oferta foi rejeitada. Abel prestou atenção no que os seus pais ensinaram, ofertou da forma correta, a oferta foi recebida por Deus. Gerou um atrito entre eles, e esse atrito gerou o quê? A morte, infelizmente. Caim foi avisado, não ouviu a Deus, deixou com que a inveja e outros sentimentos tomassem conta do seu coração e cometeu então o primeiro assassinato, o primeiro homicídio. E daí, irmãos, as coisas foram perdendo o controle. As pessoas foram se multiplicando, a população foi aumentando, e com o aumento populacional veio o pecado, de uma forma acelerada, até que chegamos nos tempos de Noé. Como estava a terra antes do dilúvio? Toda sorte de males, toda sorte de coisas horrendas que uma mente humana possa imaginar. Você pega isso e eleva ao quadrado, ou ao cubo, se você quiser. Assim estava esta presente era. Toda sorte de males estavam acontecendo. E aí chega no momento em que Deus, e é interessante, nós sabemos que o escritor do Pentateuco, ou da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés. Mas o Gênesis foi algo revelado, porque Moisés não estava nesses episódios. Ele entra em ação a partir do Êxodo. Mas ele não estava presente aqui. Deus revela para ele. E Deus revela de uma forma muito interessante. Sabedor o Senhor que a nossa mente não é como a mente do Senhor, que nós não temos a capacidade de compreender os seus caminhos e a sua linguagem, Deus então resolve se mostrar ou nos fazer entender numa linguagem humana. E é interessante que o verso 6 diz assim: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. E aí eu pergunto a vocês, como é que alguém que é perfeito, não erra, é santo, se arrepende de algo? Porque quando eu me arrependo de algo que eu fiz, significa que eu errei. Em algum momento eu calculei mal, eu falhei. Por isso me arrependi de algo. Mas como é que a gente resolve isso com Deus? Se Deus não erra, se Deus não falha, se Deus é perfeito, soberano. É aí que entra a chamada linguagem antropopática. O que é isso? No grego, antropos, homem, patheos, sentimento. Deus, então, revela-se a Moisés, e Moisés, então, escreve de uma forma que Deus, ali, o inspira, numa linguagem que nós podemos compreender. Então, Deus não se arrepende moralmente, irmãos, e nem porque errou. O arrependimento aqui está querendo dizer o seguinte, ó, é uma forma humana de descrever a dor e o luto, e a resposta de Deus
a maldade humana. Então Deus está dizendo aqui que ele se arrependeu, ou seja, isso cortou o coração, ele está sentindo luto, tristeza, de ver no que a humanidade se tornou. Sendo que Adão e Eva foram criados bons, perfeitos. Quando Deus encerra toda a criação, ele diz o quê? Viu Deus que tudo o que ele havia feito era muito bom. Está aí o que o pecado faz. Onde o pecado chega, onde o pecado encontra lugar, ele degenera, ele destrói, ele corrompe, ele corrói as estruturas. E assim a humanidade foi corrompida, ao ponto de que mesmo com o coração cortado, com muita tristeza, o Senhor resolve então enviar o dilúvio como uma forma punitiva contra o mundo pecaminoso. E foi um evento que marcou, transformador. Pergunto a vocês, os dias de hoje são muitos diferentes dos dias de Noé? Não, né? Talvez em grau, em quantidade, é até pior. As ações e os pecados não mudaram tanto. As práticas feitas lá continuam hoje. Mas hoje nós somos 8,5 ou quase 9 bilhões de habitantes, cuja grande maioria vive sobre o domínio, as cordas, a coleira do pecado, dando vazão aos seus sentimentos mais perversos, pecando contra Deus e contra o seu próximo. Nós tivemos 3 domingos aqui aprendendo sobre ética pessoal, coletiva e a ética para com Deus. Como a gente aprende coisa, irmãos, quando a gente estuda as Escrituras. Nesse momento, nós vemos que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. E isso então lhe corta o coração. Momento muito triste da humanidade. Mas algo interessante acontece. E eu preciso destacar uma coisa que talvez nem todos saibam ou pararam para pensar. Mas pastor, aquelas pessoas tinham que se perder mesmo. Elas não eram como nós. Elas não tinham os 66 livros da Bíblia. Elas não tinham condição de conhecer o plano de Deus, o plano de salvação. É por isso que elas se perderam. Meus irmãos, se lembrem. Adão e Eva transmitiram a Caim, transmitiram a Abel, transmitiram a Sete, que são os 3 filhos que nós temos registrados. É lógico que eles tiveram filhas e outros, mas o registro que nós temos são desses 3. Eles transmitiram os valores de Deus. Eles compartilharam aquilo que Deus os ensinou no Éden. E eles ensinaram também a respeito do pecado. Eles ensinaram como sacrificar a Deus, como alcançar o favor e o perdão de Deus. Eles ensinaram. E isso foi passando na tradição oral. Existiam 2 revelações naquela época. A revelação geral, que sempre existiu. Quando o homem olha para as constelações, o universo, quando nós olhamos para tudo que é criado, irmãos, é claro que uma pessoa não tem consciência, não consegue entender Deus, o Deus triuno, mas ela consegue ter uma percepção de que toda essa grandeza, toda essa maravilha tem por trás alguém que criou, um ser maior. E isso gera nela pelo menos uma tentativa de descobrir quem é esse ser criador. E no caso deles, eles tinham a revelação oral, a tradição oral. Hoje nós temos, além da revelação geral, a revelação especial, que são as Escrituras, traduzidas em praticamente todas as línguas e muitos dialetos. Você tem acesso a todas as traduções, você tem acesso a todas as versões que você quiser.
dela disponível na internet. Você tem ela falada, gravada. Para quem é deficiente visual, você tem ela ali, né? Fugiu o nome, eu já estou me esquecido, irmãos. Né? O Braille, está ali. Pais que eles estão craques nisso, né? Tem o Braille ali, ó, né? Eu não sei se toda ela hoje já é disponível, né? Ou se pelo menos o Novo Testamento, mas está lá. Então nós temos hoje várias opções, né, para que o ser humano conheça Deus, e naquela época não era diferente. O ensino a respeito de Deus foi passado de pai para filho foi sendo passado. Mas a humanidade rejeitou ao Senhor e escolheu o pecado. Tema da mensagem de hoje: quem foi Noé e por que foi poupado do dilúvio? É muito interessante a gente meditar nisso. Meus irmãos, daquele mundo, daquela época, só Noé, sua esposa, seus 3 filhos sem cães de Jafé e suas 3 noras foram poupados. O restante do mundo todo morreu pelas águas do dilúvio, pelas águas do juízo de Deus. Meus queridos, há milhares de anos, há séculos, a palavra do Senhor vem sendo pregada. Deus está anunciando ela. Homens estão anunciando, mulheres estão anunciando em tempo e fora de tempo. Como Noé, que Pedro chama de pregoeiro da justiça. O pregador da justiça no seu tempo. A palavra está sendo pregada. Mas nós observamos que os dias de hoje são muito semelhantes aos dias de Noé. As pessoas estão zombando. E para zombar de Deus, não precisa zombar com piadinhas, com palavras. O homem zomba de Deus quando ele ouve a verdade e continua cometendo a mentira. O homem zomba de Deus quando ele sabe que algo ofende a santidade de Deus, ofende o seu próximo e continua fazendo. Nós não ofendemos a Deus apenas com o que falamos, mas o ofendemos com o que fazemos, da forma que fazemos e até quando somos omissos e não fazemos o que Ele nos manda fazer. Quem foi Noé? E por que foi poupado do dilúvio? O verso 9, irmãos, é muito esclarecedor. Noé não foi poupado do dilúvio por obras. Apesar que as qualidades de Noé são aqui bem explícitas para nós. Deus fez questão de que Moisés escrevesse isso. As qualificações, os adjetivos de Noé. Ele não foi salvo por méritos dele. Claro que a graça de Deus estava presente. Todos os demais ouviram as mesmas histórias de seus pais, de como o mundo foi criado. Histórias sobre o Éden, histórias sobre a queda dos seus primeiros pais, histórias sobre o primeiro homicídio, sobre tudo que aconteceu depois. Tudo isso foi sendo contado de geração a geração até chegar em Noé. Mas no meio daquela geração corrupta, irmãos, Noé preservou a palavra de Deus. Noé se apropriou daquilo que ele ouviu e tomou uma posição de servir a Deus com justiça, com integridade, e ele fez mais ainda. Ele caminhou com Deus. Nos dias de hoje, nós precisamos olhar para as Escrituras, olhar para o exemplo de Noé, entender que nós somos chamados para este tempo, para sermos como Noé,
pregoeiros ou pregadores da justiça de Deus e nos mantermos como Noé, fiéis, íntegros, caminhando com Ele, no meio de uma geração corrompida. Esse é o nosso desafio. Pastor, e que desafio, concordo com você. Mas a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, capacita a todo homem, a toda mulher, a cumprir esse desafio. Se assim nós perseverarmos. Primeira coisa que nós vemos na vida de Noé. Noé foi um homem justo. Noé foi um homem justo. Dentre toda uma geração corrompida, Noé vivia de forma justa. Sua moral não havia se corrompido e seu coração permanecia em Deus. Eu gosto muito de comparar Noé a uma garça na beira de um rio enlameado. Todo mundo sabe que a garça é branquinha, né? Tem a plumagem extremamente branca e as pernas compridas. E ela consegue se locomover no brejo, no pântano ou numa lâmina d'água de uma maneira tão graciosa que ela se alimenta dos bichinhos, dos parasitas que estão ali, dos alevinos, né, que estão ali sobre a superfície, e ela sai do banquete, ela se alimenta, ela cumpre ali o seu propósito na natureza e alça voo tão branca como ela pousou. E isso é extraordinário. Noé foi um homem justo em meio a uma geração corrompida. Vou pedir para a Gisele colocar para nós 2 Pedro, a partir do versículo 4. 2 Pedro, glória a Deus, a partir do versículo 4, né? Está aí, ó. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelo pecado, pelos maus desejos. Por essa razão, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude e o conhecimento. Ah não, Gisele, é 2 Pedro, deixa eu ver aqui, 2 Pedro, deixa eu ver se está a referência certa, 4 ou 6, é 2 Pedro 2, perdão, tá? O capítulo é o 2, a partir do 4, isso, ó. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, olha só, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo, se Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, mensageiro da justiça, e mais 7 pessoas, se Ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecera aos ímpios, os 7 ainda. Se Ele livrou Ló, homem justo, que era oprimido pela devassidão, dos que não tinham princípios morais. Pode colocar o 8 ainda. Esse justo que vivia entre eles, era atormentado na sua alma justa, dia após dia, pelas transgressões que via e ouvia. Está vendo só? Tanto Noé quanto Ló se sentiam atormentados, se sentiam extremamente constrangidos, perturbados. A palavra é essa, aquilo afligia a alma deles. Meus irmãos, se eu e você, que nos julgamos cristãos, tementes a Deus, salvos pela graça dele, se o que está acontecendo nesse mundo, toda a desgraça, toda a miséria, todo o pecado que acontece aqui, se isso não está mexendo com a gente, se isso não nos perturba, se isso não nos aflige, se isso não nos leva à oração, se isso não nos leva a pregar a palavra, se isso não mexe com a gente, então eu tenho uma triste notícia para mim e para você. Talvez nós não somos do time Noé. Talvez há muito tempo
nós estamos no time dessa geração caída. E o quanto antes a gente precisa acordar. Ló não vivia em Sodoma e Gomorra. Ló não tinha um dia de paz, sem se sentir perturbado, de ver os seus vizinhos, de ver as pessoas daquela cidade declinarem, descerem aos lugares mais terríveis da natureza humana. Aquilo mexia com ele. E isso precisa mexer com a gente, irmãos. Nós não podemos ficar confortáveis. Não é possível que a gente vai continuar vivendo dia após dia, trabalhando, estudando, enfim, vivendo a vida como se tudo tivesse normal. Não está. O mundo caminha para o fim. Cristo Jesus está voltando. Ele acaba de voltar para alguém nesse exato momento. Alguém bateu o carro numa rodovia, cortou o fio da existência. Alguém tirou a sua vida agora. Uma mulher foi assassinada. Um feminicídio acabou de acontecer. E eu não estou brincando, é sério. Cessou a vida. Jesus voltou. A vinda de Cristo não se dará apenas naquele evento extraordinário do arrebatamento, do rapto da igreja. Mas ele se dá de forma individual. E nós estamos vivendo, irmãos, os dias de Noé. O pecado se avolumou como nunca antes aconteceu. E nós precisamos, irmãos, entender que como homens e mulheres, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, a justiça de Deus precisa ser evidente em nossos corações. As pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas julgavam Noé como louco, velho maluco. Onde já se viu construir um barco de 25 a 30 metros de comprimento, de 15 a 20 metros de largura, 15 metros de altura, separar ele em 3 pavilhões, e dizer que esse barco, Deus vai mandar afinal de contas, fazer até uma pergunta aqui: quantos casais de cada espécie Moisés mandou para a arca? Vamos lá, quantos foram, irmãos? Vocês estão ligados, hein? Foi Noé, né? Não foi Moisés. Doido para alguém falar, um casal, pastor, de cada um. Mas o povo aqui aprende. Como é que isso vai acontecer? Maluco! Onde é que esse baita desse barco, esse negócio vai navegar? Louco. E Noé pregou, irmãos, dia após dia, o arrependimento para aquele povo. Meus irmãos, meus conterrâneos, vizinhos, gente, se lembre do que seus pais falaram a respeito do Criador. Se voltem ao Criador. Abandonem os vossos pecados. Se rendam ao Senhor. E isso dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E todos zombaram. Até o dia em que as primeiras gotas, fique imaginando a cena, irmãos. Camarada está lá lavrando a terra. O outro está lá, o outro está lá, o outro está aqui. De repente, puf, eu fico imaginando aqueles pingos de chuva, sabe aqueles bem grandão? Quando cai, dá um estralo na nossa cabeça, né? Tei! Oxe, que é isso? Nunca tinha chovido sobre a terra. Nunca tinha chovido. Dali a pouco alguém vem lá. Ai, vocês não sabem o que eu vi. Começou a romper do chão, começou a esguichar água. Ali, acolá, lá em cima, embaixo, em todo lugar. Está vertendo água de todo lado. Dali a pouco, ai meu Deus. Não é que Noé estava falando a verdade. Mas aí já era tarde. Aí já era tarde. Nós ainda estamos em tempo. As portas da graça estão abertas. Eu e você precisamos anunciar a Cristo. Principalmente com a nossa vida.
vivendo uma vida de justiça, uma vida que glorifique o nome do Senhor. Noé foi um homem justo, mas Noé também foi um homem íntegro. É isso que a gente vê no verso 9. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. A palavra íntegro significa inteiro, integral. Ele possuía todas as propriedades que glorificavam a Deus. Entre as pessoas do seu tempo, Deus olhava para Noé e via integridade. Noé era justo e íntegro. O que Noé falava, o que Noé fazia, a forma como Noé via as coisas, a forma que ele pensava, tudo isso apontava para Deus, para a glória de Deus. O Senhor tem nos chamado no meio de uma geração que não é íntegra. Muito pelo contrário. Uma geração esfacelada, dilacerada pelo pecado. Nesse mundo, irmãos, o que mais tem é gente sem palavra, gente sem caráter, gente desonesta, gente imoral, gente que da boca para fora se diz tanta coisa, mas os frutos que gera falam o contrário. O Senhor nos chamou para sermos o inverso disso, para sermos como Noé, professores, educadores íntegros, funcionários públicos, federais, estaduais, municipais íntegros, ministros do Evangelho íntegros, não perfeitos. Não confunda integridade com perfeição. Noé não era perfeito. Perfeito, o único homem perfeito é o homem Deus, o Cristo. Não é perfeição. Uma pessoa íntegra erra. Uma pessoa íntegra peca. Mas rapidamente se arrepende, confessa o seu pecado e o abandona para a glória de Deus. Não esconde embaixo do tapete, mas confessa e abandona. Noé era íntegro. Que coisa linda, irmãos. Noé era irrepreensível em sua conduta. Mesmo vivendo em uma sociedade espiritualmente e moralmente destruída, Noé permaneceu totalmente fiel a Deus. Gênesis 8, versos 1 e 2, Gisele, por favor. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e animais de rebanho que estavam com ele na arca. Fez um vento passar sobre a terra e as águas começaram a baixar. O 2 ainda. As fontes das águas profundas e as comportas do céu fecharam e parou de chover. Deus se lembra de Noé. A integridade de Noé salvou a ele, salvou a sua esposa, salvou seus filhos, suas noras, os animais que estavam com ele, e agora Deus preparou um novo momento para eles. Tanto a justiça e a integridade de Noé levaram ele para a salvação, conduziram ele para um lugar seguro. Meus queridos, isso fala alguma coisa para você? Isso leva o seu pensamento a algo interessante, importante para o nosso tempo? Deus tem nos chamado para a justiça. Deus tem nos chamado para uma vida íntegra. Nós não podemos mais ficar flertando com as coisas erradas. Não há mais tempo para brincar. Nunca teve, irmãos, nunca foi tempo de brincar. Hoje muito menos. Deus chamou você, homem, para ser íntegro, justo, diante da sua esposa, dos seus filhos, dos seus funcionários, do seu patrão, da sociedade. Mulheres de Deus, Deus chamou vocês para serem justas, íntegras. Nós precisamos fazer a diferença nessa sociedade, irmãos, nesse tempo. Não por nós, não para a nossa glória, mas para que Deus seja conhecido nessa geração, irmãos.
numa geração que está se perdendo dia após dia. A porta da arca se fechou. E o mais interessante é que ela não foi fechada de dentro para fora, mas de fora para dentro. Acabou. Nós, homens e mulheres chamados para servir a Deus, com justiça e integridade, precisamos, como Noé, anunciar o juízo de Deus. A vida não termina debaixo de 7 palmos de fundura. Nós precisamos dizer para as pessoas que não é assim. Precisamos pregar para elas o plano de salvação. Dizer para elas que a vida não cessa com a morte, mas que os desdobramentos da vida são eternos. Morte eterna sem Deus, vida eterna com Deus. E a igreja precisa cumprir isso. Nós somos chamados para isso. Mas não para por aí. Já partindo para o encerramento. Além de Noé ser um homem justo e íntegro, tem mais um detalhe que está no verso 9. Noé andava com Deus. Andar com Deus é tê-lo, irmãos, como companhia constante. É seguir de mãos dadas, obedecendo por meio da sua palavra, sendo guiados pelo Espírito Santo. Sabe o que é andar com Deus? Andar com Deus é ser conduzido pela palavra dele. É você comprando, vendendo, passeando, tirando férias, trabalhando dentro da sua casa, com a sua família, é em qualquer ambiente, em qualquer tempo. É você resgatar as Escrituras. É você resgatar o que Deus pede para você como marido, para você como esposa, para você como mãe, para você como filho, para você como patrão, para você como empregado, para você como parte da sociedade. O que Deus pede de você, o que Deus requer de você, nova criatura. E obedecer. Quando você obedece a Deus, você anda com Deus. E Deus anda com você. Você glorifica o nome do Senhor e é abençoado por Ele. Agora, quando a gente solta as mãos do Senhor, ou seja, quando a gente vive distante das Escrituras, quando nós andamos segundo os nossos desejos, preceitos ou do jeito que a gente acha que deve andar, aí, meus queridos, uma certa expectativa de terrível dor e juízo começa a se apoderar de nós. A paz se ausenta, porque quando o cristão se ausenta das Escrituras, a paz se ausenta dele. O medo, a angústia, o temor começa a se apoderar desse coração. Aquilo que era claro passa a se tornar meio embaçado. A convicção de salvação começa a ser perdida. E o medo vai tomando conta. E se Deus pedir contas, quando eu estou fazendo ou praticando na roda dos escarnecedores? Mas e se Jesus voltar para mim, quando eu me ausento da presença dele, o que será de mim? Meus irmãos, no coração do crente não pode ter esse tipo de dúvida. Nós precisamos estar conscientes e principalmente vivendo na luz das Escrituras. Noé andava com Deus. Noé estava lá serrando a madeira, encaixando lá, fazendo a arca, fazendo os seus afazeres, sendo pai, sendo esposo, enfim, sendo vizinho. Noé estava andando com Deus. Uma pergunta que às vezes a gente deve se fazer: será que todos os lugares que a gente frequenta, que a gente coloca a planta dos nossos pés, será que todas as coisas que a gente põe diante dos nossos olhos, será que todas as conversas que nós temos, tranquilamente a gente poderia puxar é uma metáfora, tá? A gente poderia puxar uma cadeira e dizer: Jesus, senta aqui.
Participa comigo. Senta aqui, esteja junto. É claro que ele está vendo tudo, irmãos, mas o que eu estou querendo dizer? Será que de fato nós estamos caminhando com ele? Porque caminhar exige presença. Ninguém caminha com alguém que não está junto. É preciso presença. Porque quando eu saio, quando eu abandono os preceitos de Deus e dou lugar ao pecado, o que eu faço? É mais ou menos se eu fizesse assim: Jesus, dá licença agora. Está vendo aquela porta ali, Jesus? A porta aqui é a serventia da casa, tá? Sai um pouquinho agora, passa a chave lá, porque agora eu vou fazer o que eu quero. Eu vou dar vazão ao meu coração. E como o Senhor condena isso, não quer, então não fique presente. Mas isso não funciona. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele contempla os justos, o injusto, Ele contempla todas as coisas. Noé andava com Deus. Para encerrar, Filipenses capítulo 2, verso 15. Filipenses 2, versículo 15. Volta no 14, Gisele, para ficar um pouco mais fácil para a gente compreender. Olha só. Paulo, escrevendo aos Filipenses, está dizendo isso aqui, ó. Façam tudo sem reclamações, nem brigas, discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Olha que coisa, irmãos. Paulo está escrevendo aos Filipenses, dizendo: meus irmãos, não briguem, não discutam, não fiquem reclamando da vida, das coisas, não. Vocês vivem no meio de uma geração corrompida, depravada, e eu salvei vocês, enviei meu único filho para cumprir a justiça na cruz, a justiça a mim em primeiro lugar e depois por misericórdia a vocês, para que vocês se tornem luzeiros do mundo, para que vocês brilhem nesse mundo perverso. Por isso que servir a Deus não é religião, não é se tornar membro de igreja, vir no domingo, não é isso. É muito mais do que isso, irmãos. É andar com Jesus, é viver com Jesus, é dar lugar ao Espírito Santo todos os dias da nossa vida, para que assim como Noé brilhou no meio de uma geração depravada e corrupta, eu e você sejamos a luz desse mundo, para que aqueles que estão perdidos, pelo menos alguns deles, encontrem o caminho da graça e se convertam ao Senhor, o nosso Salvador. Vamos ficar de pé, queridos?